Atenção. Ok. Estamos no ar? Sim, Estamos no ar. Vinícius. Sim, Ó, sim, sim. estamos aqui falando diretamente. Esse é um texto do teatro, tá? Não vou falar esse texto do teatro, não. Eu ia falar o texto do Lue Lue aqui agora. Estamos aqui falando diretamente da praia de Estela Maris, Salvador, Bahia, para cobrir a live com o professor Vinícius da Capoeira, ok? Maravilha. Pô, Estela Então, Maris, aí ó, sim. Estela Maris, é maravilhosa essa praia, né? É maravilhosa. Bom, Vini, é o seguinte, eu não consigo ver quem tá entrando, porque na verdade, galera, eu vou contar um segredo para vocês. O Vini abriu, ele que me chamou, tá? Então eu estou de convidada dele, não estou de gerenciadora, porém, sou eu que vou entrevistá-lo, tá? Então, hoje é o Vini que está na cadeira da entrevista. Ele fez um monte de live aí durante todo esse semestre, durante todo o ano. Foi o cara que mais fez live do CPUSP, foi o Vini. Mas hoje os papéis se invertem. Hoje ele está na cadeira de entrevistado e eu serei a entrevistadora, ok? Então, galerinha, preparem-se. Muitas surpresas virão por aí, tá? Porque ele montou assim o roteiro para a gente conversar, mas eu vou quebrar total o protocolo aqui, vou fazer um monte de pergunta que ele não falou que era para eu fazer, porque eu quero muito conhecer um pouco mais do Vinícius. Eu conheço pouco do Vinícius, do pai da Valentina, né? Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo em Movimento. É o último Papo em Movimento do semestre, do ano, né? E eu tive a honra, o prazer de ter aqui na minha cadeira de entrevistador, não sou o Jô Soares, né? Mas o Vinícius, o professor Vinícius, que é o nosso querido, amado mestre de capoeira. Então, antes de eu continuar falando aqui, galera, Vini, tá contigo, se apresenta para essa turma, tá bom? Vamos que vamos. Beleza, Verinha, muito bom, hein? Então, dizer que para mim também é uma alegria, uma satisfação enorme, uma honra compartilhar esse momento contigo, né? Que é uma pessoa tão especial também, a professora Vera. Então, só alegria, Verinha, sou muito grato. E, ó, você não está vendo, né, que como você mesmo falou, eu estou aqui na parte técnica, mas você está na função principal hoje, né? Estamos. Mas, olha, já temos aqui com a gente a professora Carol, a Carolina Magalhães, né? Já dando um oi aqui, também está com a gente a Márcia Matsubara, a Patrícia Sakai, e o nosso querido mestre Gladson também, ó. Boa tarde, queridos amigos desta grande família CPUSP, mestre Gladson, que não perde uma live aqui, e realmente é muito bom tê-lo entre nós. Tem um outro amigo também, ó, que é lá do Chile, né? O mestre Fred Mola, dizendo boa tarde, grande mestre Vinícius. Maravilha, meu querido, que bom tê-lo aqui entre a gente para esse bate-papo. Também estou vendo aqui a minha aluna, né, a Valdinéia do Santos Silva, dizendo boa tarde. É muito bom, né? O pessoal vai chegando aí numa tarde de quarta-feira, estamos indo para um final de ano aí, e só alegria, né? Realmente foram muitas lives e vamos lá, vamos fechar com chave de ouro essa aqui, que vai ser muito bacana. É isso aí, Vi. Para começar, enquanto o pessoal tá chegando, né? Que o pessoal, a gente abre a live e a galera vai chegando devagarinho. Eu queria que você se apresentasse. Então, eu queria que você contasse um pouco. Eu acho sempre muito legal. Todo mundo que eu entrevistei, pelo menos, eu perguntei assim: por que a educação física? Primeiro, por que a educação física? E depois eu quero que você fale por que a capoeira? Como é que a capoeira entrou na sua vida, né? Como é que você começou a ser capoeirista, não professor, primeiro. Vamos falar do capoeirista Vinícius. Conta aí pra gente, vai. Beleza, Verinha. Bom, então vou fazer o seguinte, eu vou seguir a ordem cronológica das coisas. Então, eu vou inverter aí a sua pergunta, se você me permite, né? Claro. Porque eu comecei a capoeira ainda quando criança, né? Você sabe que eu sou baiano, de Salvador, e a Bahia, Salvador, é a terra da capoeira, né? A terra-mãe da capoeira no Brasil, historicamente falando.
E lá, já desde criança, lá provavelmente meus 8, 9 anos, já comecei a praticar capoeira. Aliás, eu pratiquei com um grande mestre, né, que foi o mestre João Pequeno, que é uma grande referência assim, histórica, né, dentro da capoeira. E ali eu comecei os meus primeiros aprendizados, né? Tive outros mestres também, o mestre Paulo dos Anjos, que foi também uma outra grande figura na capoeira, né? Mas claro, né, como uma criança aí, como um divertimento e, enfim, depois como adolescente continuei praticando, né? Até que eu vim para São Paulo. E aí eu tinha, essa época, eu já tinha o quê? Uns 18 anos de idade, que eu vim para São Paulo, vim estudar aqui na USP, né? E não sei se o pessoal sabe, se você sabe que eu vim inicialmente para estudar economia aqui, né? Na fé, Não, imagina. não sabia. Pois é, foi o primeiro vestibular que eu entrei aqui, da economia. Mas, né, quando eu cheguei aqui também, já um amigo lá da faculdade falou: pô, você veio da Bahia, de Salvador e tal, você sabe que tem capoeira aqui na USP, no CPUSP, né, que ele praticava. Então ele me levou, e aí eu conheci o mestre Gladson, e claro, né, me senti super acolhido, super assim, ambientado, porque é isso, você imagina um baiano, né, chegando de Salvador em São Paulo, nessa megalópole, o choque cultural que foi, né? Então a capoeira do CP era um lugar que eu me sentia muito bem, né? Me sentia assim, enfim, conectado com as minhas raízes culturais. E desde aquele primeiro momento eu comecei já a frequentar muito, praticamente todo dia, né? Tinha aula e tinha treino de capoeira todo dia lá no CP com o mestre Gladys. E eu, né, ou seja, frequentador de carteirinha, indo lá, treinando, né? Enfim, praticando todos os fundamentos da capoeira, com esse grande mestre, né, que é o mestre Gladys, um super educador, super mestre de capoeira. E acontece que depois de um tempo, eu já a coisa da economia não estava fazendo muito sentido, né? Aqui na USP, muito teórico, muito aquelas coisas de macroeconomia, microeconomia, logo eu percebi que não era muito a minha praia, né? Então, na verdade, acaba que, né, cada vez mais me envolvendo com a capoeira, resolvi abandonar a economia, e aí, depois de um tempo, falei, bom, e agora, né? O que que eu faço? E aí surgiu a ideia da educação física, né? Ou seja, de alguma maneira, a capoeira me levou para a educação física, entendeu? Foi Porque invertido. foi Você invertido. começou. É, Primeiro eu me você envolvi com a começou como capoeira, capoeirista e depois, por conta da capoeira, você e decidiu que você queria fazer educação física. exatamente, né? E aí Porque, você decidiu que você ia fazer na USP, é isso? sim, aí já estava ali na USP, né? Falei, não, quero fazer na USP, né? E aí, graças a Deus, consegui, entrei, né? E foi ótimo, porque aí, muito diferentemente da economia, que eu não gostei, era aquela coisa difícil, amarrada, nossa, na educação física eu me encontrei, né? Achei maravilhoso, fiquei deslumbrado, porque na verdade também é isso, eu já estava. Bom, a Romina também está fazendo um comentário aqui, né? A Romina, minha esposa, dizendo que eu também passei na FEFELESH, é verdade, eu já estava me esquecendo disso, porque entre a economia e a educação física, eu tive uma rápida passagem pela FEFELESH, né? Que eu cheguei a entrar em Ah, letras, mas assim, só cursei 3 meses, então não durei quase nada, entendeu? olha, eu gostaria de fazer um adendo aqui, e eu quero que Vamos você lá. se lembre deste momento, quando a Valentina chegar para você aos 17 anos e ela falar: ai, pai, estou numa dúvida, eu não estou sabendo o que que eu vou fazer, pai, estou numa dúvida. Então, ó, lembra disso, hein? Lembra que Exatamente. você também ficou neste momento. Exatamente, eu vivi exatamente essa crise de identidade, né, da carreira ali, né, nessa fase, dos 17, 18, 19, 20 anos, fiquei realmente atirando para todos os lados. Mas, como eu falei, a educação física me encantou, já estava super envolvido com a capoeira, já estava até, né, logo que eu entrei na faculdade, já comecei a dar aula de capoeira para criança em algumas escolas, né, e aí, tudo que eu já via meio que na prática, seja nos treinamentos, seja no começo das aulas, eu linkava com os conteúdos das disciplinas que eu estava estudando na faculdade. Então, para mim, foi maravilhoso, né? Quer dizer, e fora que é isso, né? Hoje em dia eu me sinto super realizado, né? Tudo que eu agradeço por ter realmente ido para essa área, por esse caminho da educação física, do esporte, enfim, né? Que realmente é o meu caminho, é onde eu me encontrei, e a partir daí tudo
tudo fez sentido, né? Quando você entrou no CP, você consegue lembrar? Sim, então, na verdade é isso, né? Eu sou frequentador do CP desde mais ou menos 1992, 1993, né? Mas Mas mais como professor? pois é, aí por enquanto foi como praticante, mas como professor foi em 2002, né, que eu fiz o concurso. Então, desde 2002, ou seja, são quase 20 anos, né? Agora já são 18 para 19 anos que eu estou oficialmente contratado, né, lá no CP, e desde o começo foi como professor de capoeira e como professor, né, a Patrícia Sakai está aí, que na verdade ela também me recebeu naquela época, porque eu entrei para dar aula também de atividade física individualizada, né, que é o curso que a Paty até hoje é responsável, e depois eu acabei transformando, né, no condicionamento físico integrado, que são os dois cursos que eu atuo atualmente no CP, da capoeira e o condicionamento físico integrado. Show de bola. Então, peraí, você entrou como professor de capoeira, dando aula de individualizada, depois transformou num outro curso. Ok, tá. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Para quem é leigo, tipo, eu lembro que eu fiz algumas aulas de capoeira quando eu estava fazendo educação física. Na EFE, a gente tinha aulas extras e eu fiz algumas aulas de capoeira na EFE, na época. Mas foram pouquíssimas aulas e depois eu não tive mais oportunidade de ter contato. Queria te perguntar o seguinte agora, né? Conta um pouquinho, tá? Fala pra gente um pouquinho da história da capoeira. Eu sou leiga. Eu sei que tem uma galera aí que está contigo aí, que está com a gente aqui assistindo, que conhece bastante capoeira. Eu não conheço. Aí eu queria saber, assim, queria que você contasse um pouquinho das raízes da capoeira. Vamos lá. Sim, vamos lá, legal. Bom, antes de falar, né, eu queria só dizer que está aqui com a gente a Jaqueline Nascimento acompanhando, né? Então, dei um oi aqui. E a Patrícia também falou, eu lembro sim, ela fez parte, inclusive, da minha banca, né? Quando eu prestei o concurso do CP. Então, a Paty foi uma dos membros, né, da banca avaliadora. Muito Sim. legal, né, Paty? Boa recordação. Mas então, vamos lá, Perinha, é o seguinte, na história da capoeira, né, resumidamente, claro, tem uma história longa, mas acho que a primeira coisa importante de falar, né, é que a capoeira é essa manifestação afro-brasileira. Por quê? Porque ela foi criada, né, no Brasil pelos africanos, né, que vieram aqui, que foram escravizados aqui no Brasil, né? Isso, então, a gente volta lá, né, no início da colonização do Brasil, na era colonial, quando os primeiros africanos foram, então, né, trazidos, claro, de uma forma forçada, né? A gente fala, foram sequestrados da África para o Brasil para trabalhar, né? Naquela época, enfim, na produção da cana-de-açúcar, né? Então, todo aquele ambiente de senzala, enfim, dos maltratos. Então, a capoeira, ela surge daí, né? Como essa luta de resistência, né? Essa resistência cultural, porque, na verdade, esses indivíduos que vieram da África, eles trouxeram todo um caldeirão de manifestações culturais, né? De cantos, de jogos, de dança, de rituais, né? E eles tinham né? Além do trabalho, desse trabalho forçado, eles tinham também um momento de um tempo livre, né? E eu sempre falo, inclusive no nosso livro, a gente fala que a capoeira, desde esse momento, já era uma busca por qualidade de vida, né? Mesmo naquelas condições terríveis de existência, né? De escravidão, sem direitos praticamente nenhum, mas existia um momento de tempo livre, e ali eles se reuniam, né? Para, enfim, resgatar a sua cultura, seus cantos, né? Seus rituais, suas danças, seus jogos, suas lutas. A capoeira surge nesse contexto, né? Depois, nos centros urbanos também, né, existe, na verdade, os primeiros registros históricos oficiais, né, porque os historiadores se baseiam em documentos históricos, né? Então, os primeiros registros documentais, eles aparecem já nos centros urbanos, porque a capoeira ela tinha como referência esses três principais pontos, né, cidades, que é Salvador, Rio de Janeiro e Recife, né? Mas a capoeira ela sempre foi muito perseguida, foi muito criminalizada, né? Porque é uma manifestação ligada a essa população escravizada. Então, né, quer dizer, a classe dominante, que eram os senhores, né, enfim, e o Estado, de uma maneira geral, via a capoeira como uma certa ameaça, né? Não queria
o senhor de engenho queria que o escravizado estivesse praticando um tipo de luta, que depois, inclusive, era utilizado num combate corpo a corpo, por exemplo, com a figura do Capitão do Mato. Então, quando o escravizado tentava fugir, ir para os quilombos, né? A gente sabe dos quilombos do Brasil, então a capoeira era essa arte marcial, né? Essa luta que muitas vezes era utilizada nesse confronto corpo a corpo, né? Quando o escravizado, então, buscava a sua liberdade. Então, obviamente que, né, para os donos ali das fazendas, enfim, os donos do poder, não era interessante uma situação como essa. Tanto é que sempre se fala também que a capoeira, de alguma maneira, se disfarçava em dança, né? Se disfarçava em brincadeira, né? A capoeira sempre misturou um pouco com a coisa do batuque, do samba, né? Porque tem essa característica também era uma estratégia de sobrevivência, digamos, né? Então, é mais ou menos então, Sim. Não, é que uma vez eu ouvi exatamente uma história um pouco parecida com isso que você estava falando, né? Quer dizer, eu não sei, eu imagino assim, quando eles criaram a capoeira mesmo, eles criaram como uma forma de luta, era isso. A ideia primeira deles era realmente ser uma luta, era isso. E Então, depois, nessa história que eu ouvi, eles falavam assim, que aqui no Brasil eles meio que transformaram naquela coisa da dança, do jogo, que era para disfarçar mesmo para os, digamos assim, os senhores, né, do engenho não perceberem que eles estavam treinando uma luta onde eles iam poder depois se defender dos capitães do mato, enfim, isso é verdade, viu? É história. não, pois é. Bom, deixa eu só ver aqui, ó. Também está com a gente, chegou aqui o professor Fará, né? Dando uma boa tarde aqui. Seja bem-vindo, professor, meu querido amigo Fará. Também aqui, ó, a Iraci Oliveira, também está com a gente. E é isso aí, o pessoal que vai chegando aí vai deixando mensagem para a gente saber quem está acompanhando a live aí. O que acontece, Verinha? Na verdade, a capoeira ela sempre teve, né, essa coisa que a gente fala que é polissêmica, né? Porque ela tem vários sentidos. Então, ao mesmo tempo que ela é uma luta, ela também tem um elemento da dança, ela tem um elemento do jogo, da brincadeira, né? Então depende muito do momento. Então é isso. Nesse momento, né, do combate, né, que o escravizado lá estava tentando fugir, por exemplo, do cativeiro para ir para um quilombo, e ele se deparava com a figura do capitão do mato, do feitor, né, querendo capturá-lo. Então a capoeira ali era eminentemente uma luta, né, porque Uma era uma luta. questão de sobrevivência, de vida ou morte, né? Mas quando os escravizados, né, os africanos, estavam aqui, eles se reuniam naquele tempo livre para celebrar, para cantar, para se divertir, era um momento de celebração. Claro que, de alguma maneira, eles estavam se preparando, né? Havia ali uma preparação corporal para uma situação de luta, mas, assim, também era uma brincadeira entre eles, né? Era um momento de descontração, isso que eu falei, um momento de buscar uma qualidade de vida, né? Mas também existia, por exemplo, nos centros urbanos, o aspecto da luta até entre os próprios escravizados, porque principalmente no Rio de Janeiro, né, aí no século XVII, mais ou menos, XVIII, existia um fenômeno que eram as maltas de capoeira, que era o quê? Na verdade, grupos organizados nos centros urbanos, uma espécie de gangues, assim. Isso existe até hoje, né? Não tem a galera do bairro tal, né? Ou então você pode entender isso como as torcidas organizadas, né? Então tem a galera do Corinthians, a galera do Palmeiras, quando os caras se encontram, o que acontece? Briga, né? Porrada, disputa. Então isso já existia também desde o século XVII, século XVIII, principalmente em Rio de Janeiro, essas maltas que eram esses grupos organizados que eles dominavam certos territórios. Então quando eles se encontravam, né? Eles brigavam, peleavam, né? Como se diz. E Peleava. aí a luta oficial era capoeira. Todos eles faziam a capoeira, né? Tinham a capoeira como elemento marcial, né? E a maioria deles eram escravizados ou ex-escravizados, enfim, né? E também nos centros urbanos depois, mesmo os brancos, né? Índios enfim, os portugueses foram se envolvendo também no capoeira. Os portugueses, por exemplo, em algum momento colocaram a navalha, né? Você sabe que a navalha, que é uma arma branca, É veio verdade, é. E aí também, naquela luta, acabava se usando isso, né? Então foi uma época meio braba, né? Digamos assim, entendeu?
E aí os capoeiristas acabavam sendo perseguidos, porque eles eram considerados perigosos. Exatamente. Então, a capoeira sempre foi mal vista, né, digamos, pelo Estado, pelos senhores, né, de engenho, os donos dos escravizados. Inclusive, né, em algum momento a capoeira foi proibida no Código Penal, no Código Penal da República. Isso é um dado histórico importante, né? Ali em 1890, logo que se instaurou a República, né, se colocou lá no Código Penal um artigo que falava, olha, praticar em praças públicas o exercício de capoeiragem, porque existiam essas contendas em espaços públicos, e aquilo assustava a população, digamos, né? É como as torcidas organizadas, os caras brigando aí entre eles em praça pública, né, também foram proibidos. Então, naquela época, na capoeira existiu isso. Houve essa proibição, né? Claro que existiam disputas políticas, porque muitos capoeiristas eram ligados aos partidos políticos do Império, por incrível que pareça, né? Porque, claro, era uma estratégia de sobrevivência também, né? Os políticos queriam ter capoeiristas como uma espécie de guarda-costas, né, para os proteger. Então, por exemplo, quando tinham comícios políticos, né, eles usavam esses capoeiristas para proteger ali a região, o ambiente, o local, porque de repente um partido político contrário lá, os que eram os republicanos na época, poderiam querer causar uma bagunça, enfim, tinha toda uma disputa. Então, também por isso houve essa implementação dessa lei que dizia, olha, então, praticar capoeira virou crime. Então, a pena era de 2 a 3 meses de reclusão, para você ter uma ideia. Então. Então, assim, e naquela época o presídio era em Fernando de Noronha. Então, os capoeiristas eram deportados lá para Fernando de Noronha. Não sei se você sabe que tem ruínas de um antigo presídio lá, né? Então, assim, foi uma fase difícil para a capoeira, porque, assim, mesmo antes dessa lei, existiram outros decretos, né? Outras, sempre intenções de proibir a capoeira e de criminalizar a capoeira. E aí a capoeira sempre teve nessa condição marginal, né? Até que, no início do século passado, lá na Bahia, né, principalmente, né, tem uma figura que ele ocupa um papel central. A Paulinha aí, junto com a gente, a Paula Lavieri, direto da França. Salve, Paulinha, bem-vinda. Não é bonjour, como é que fala boa tarde, Paulinha, em francês? Oi, escreve aí, eu não sei falar boa tarde em francês. Pois escreve aí pra gente. Enfim, então, só para fechar essa história, né, o mestre Bimba, que é o Manuel dos Reis Machado, olha só a sacada dele, né, Verinha? A lei falava assim, é proibido praticar a capoeira em praças públicas. Então, o que ele fez? Ele abriu uma academia de capoeira. Ele passou a ensinar num ambiente fechado, né? Inclusive, é uma das primeiras academias do Brasil, é a academia do Manuel dos Reis Machado, Mestre Bimba, que é um centro de cultura física regional, né? Em Salvador. Enfim, em Salvador. E isso foi mais ou menos no começo do século passado, 1918, 1920, 1930, né? Enfim, e no primeiro momento também ele tirou o nome capoeira, ele chamou de luta regional baiana. Então ele falou, não, isso aqui não é capoeira, é uma luta. Olha a malandragem. Tá. Não é capoeira não, gente, imagina. Pois é. Que é o que hoje se conhece como a capoeira regional, né? Então, assim, toda essa atitude dele, né, levou a, enfim, toda uma aceitação social da capoeira, né? A capoeira depois saiu do Código Penal, né? Na época também o governo Getúlio Vargas, que tinha toda essa política mais populista, né? E, enfim, de legalizar as práticas culturais, principalmente as práticas culturais afro-brasileiras, né? Que a capoeira se encaixa. E a partir daí a capoeira foi se desenvolvendo, né? E, enfim, e hoje ela está aí em muitos países do mundo, né? Está em escolas, está em universidades, em projetos sociais. Estão levando, né, e a capoeira sempre nessa perspectiva, porque ao mesmo tempo que ela é uma manifestação cultural, ela promove, tem um aspecto educacional, né, a capoeira é vista hoje como uma ferramenta educacional maravilhosa, principalmente de crianças, adolescentes. A capoeira, por exemplo, hoje ela é ensinada em centros de recuperação, né, de jovens, como as fundações Casa, né, em projetos sociais, até em presídios você tem a capoeira sendo trabalhada, né? Como, enfim, uma atividade ali que vai levar uma qualidade de vida e uma educação e uma cultura para as pessoas em todas as faixas etárias.
e em muitos países do mundo, né? Porque a capoeira hoje é reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade, inclusive pela Unesco, né? Ah, que legal! Então, hoje a capoeira tem toda essa dimensão também internacional, né? Que graças aos grandes mestres, né? Como o mestre Gladson, que vem aí já há mais de 50 anos ensinando e evidenciando esses valores positivos da capoeira, né? Legal. Agora, Vi, de uma pessoa que é leiga, tá? Eu queria entender assim: só existe uma capoeira ou existem, como por exemplo, em outras atividades que a gente faz, vou falar de atividade física, né? Tem algumas atividades físicas que elas têm linhas diferentes, né? No caso da Sim. capoeira, eu entendo que é um tronco, né? Ela tem uma raiz e que ela tem um tronco. Mas no passar do tempo, foi ramificando para algumas linhas ou não? Sim, sim, né? Só te responder também, dizer que tem um amigo nosso aqui, o Célio Roberto, né? Que é o Buda, está acompanhando aí, dê uma boa tarde, meu querido, bem-vindo. Então, velhinha, na verdade, assim, né? Existe sim, a capoeira tem muito isso, né? Ou seja, principalmente a partir do advento da capoeira regional, da luta regional baiana, que eu estava falando aqui mesmo, né? Que foi considerado como um estilo da capoeira, né? A capoeira regional, uma linhagem, a gente usa muito essa palavra também, a linhagem da capoeira, o estilo de capoeira. Depois a gente tem a capoeira Angola, né? Porque quando o mestre Bimba criou esse estilo dele, né? Essa proposta metodológica lá em Salvador, foi muito diferenciado da maioria dos capoeiristas e da capoeira que existia na época, que passaram a se denominar capoeira Angola, né? Que tem como vários, só que daí são vários mestres, né? Tem o mestre Pastinha, que é um dos mais expressivos representantes, mas enfim, muitos outros naquela época, o mestre Valdemar, o mestre Cobrinha Verde, mas que era antigamente chamava capoeira, simplesmente, era capoeira primitiva. Mas a partir do Capoeira. advento, né, o pessoal se fala muito como capoeira primitiva. Então, se criou a capoeira regional, depois o mestre Pastinha, digo, olha, ele criou o SECA, né, que era o Centro Esportivo de Capoeira Angola. Então, ele deu esse nome. Então, a partir daí ficou capoeira regional, capoeira Angola, e hoje tem a capoeira contemporânea, né? E outros estilos também que vão surgindo aí. Mas, na verdade, o que acontece com a capoeira, né? A gente fala que cada escola de capoeira praticamente é um estilo, né? Então, mesmo na capoeira regional, né? A gente, né, no caso, nós que temos a linhagem da capoeira regional, porque o mestre do mestre Gladys foi o mestre Onça, que foi discípulo direto do mestre Bimba, mas é uma capoeira regional diferente, por exemplo, da capoeira regional do mestre Nenel, que é o filho do mestre Bimba, por exemplo, que é diferente do mestre Itapuã, que é um discípulo muito importante do mestre Bimba. Então, a capoeira tem essa característica, né? Cada lugar vai se construindo com sua característica, com a sua filosofia, porque o mestre, ele acaba, enfim, definindo ou estabelecendo a filosofia, os rituais, os princípios, as técnicas, né, a pedagogia, a forma de ensinar. Então, isso é muito particular, às vezes, de cada professor, de cada mestre, de cada escola, né? Então, tem uma diversidade muito grande que, no final, é muito bom, né? A gente acredita que a diversidade é uma riqueza dentro da Sim. capoeira, né? E a gente procura valorizar muito isso. Deixa eu ver aqui. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Tudo bem, vamos lá. Então, de repente, você, por exemplo, era um aficionado por capoeira porque você cresceu na Bahia, você praticava desde pequeno. Vamos imaginar uma pessoa que nunca tenha tido nenhum contato com nenhuma arte marcial e de repente ela se encanta ou ela vai até de curiosa para fazer aula de capoeira, pensando em melhorar a condição física dela, pensando em melhorar a qualidade de vida dela. Você acha que a capoeira ela realmente se encaixa nesse contexto de uma pessoa que nunca praticou, que não conhece nada, que é leigo total e que de repente vai e começa a praticar a capoeira porque quer melhorar o condicionamento físico, quer melhorar a sua qualidade de vida? Sim, sem dúvida, com certeza, né? Na verdade é isso, a capoeira para todos, né? Pelo menos é isso que a gente defende, né? A capoeira é praticada hoje em dia por pessoas em todas as faixas etárias, né? Então, desde uma bebezinha, uma criança bem pequena, né?
um adolescente, um adulto, um idoso. Hoje em dia, por exemplo, existem trabalhos com idosos maravilhosos, né? Pessoas aí na faixa de 70, 80, né? Até mais, praticando capoeira. Mas, claro, existe uma adaptação da metodologia, né? Para atender aquele público. Aliás, na verdade, cada indivíduo. Então, da mesma forma que um adulto, né? Seja um adulto jovem, um adulto mais maduro, a capoeira tem esse princípio que é, na verdade, um princípio até, né, universal aí do ponto de vista do ensino, da aprendizagem, do treinamento, que é a individualização do aprendizado, né? Então, na verdade é isso. Nós, enquanto professores, né, profissionais de capoeira, a gente tem essa expertise de, ou seja, saber adequar, né, a capoeira, os movimentos, né, seja também a intensidade, o volume, a dificuldade técnica dos movimentos, né, para a característica daquele indivíduo. Então, se é um iniciante, se é uma pessoa que está começando, a gente vai fazer os movimentos mais simples, né, para que ela vá se adaptando, em termos, inclusive, de coordenação, né, porque a capoeira, os movimentos da capoeira trabalham muito a coordenação motora, né? Assim, difícil! Então, aparentemente, porque a gente tem uma progressão pedagógica, essa que é a beleza da coisa, né, que o Mestre Gladson é realmente uma excelência nisso, porque você saber criar uma estratégia pedagógica para que aquilo que o resultado final aparentemente possa ser difícil, mas se torna um processo, né, que acaba sendo fácil se a pessoa vai gradativamente se apropriando daqueles movimentos. E a capoeira, na verdade, é isso. A gente fala que ela é uma linguagem corporal, né? Por isso que tem esse elemento, você vai aprendendo os movimentos, né? A ginga sempre, que é o movimento básico. Então, tem os movimentos de ataque, os movimentos de defesa, tem movimentos no chão, tem movimentos no plano médio, tem movimentos no plano alto, né? Os movimentos de fase aérea, inclusive. E, gradativamente, você vai se apropriando desses elementos, né? Vai juntando tudo e vai desenvolvendo essa linguagem corporal, né? Porque a capoeira é uma linguagem expressiva também. Quando é como dançar, né? Você vai dançar, você vai se expressar, né? Tem a questão da adequação ao ritmo, da música, né? E a partir daí você vai desenvolver todas as capacidades físicas, né, que a capoeira desenvolve, que são muitas. Então, eu estava falando, acho que a coordenação motora é um grande aspecto, né, da capoeira, mas desenvolve flexibilidade, vai desenvolver força, né, potência, todo o aspecto da questão da resistência, né, cardiorrespiratória. A capoeira é uma atividade eminentemente aeróbica, né, mas tem picos anaeróbicos também, que na verdade depende do ritmo, né? A capoeira você trabalha ela em diversos ritmos, seguindo o estímulo que está sendo proposto pela música, né? Então, enfim, né? É uma atividade super completa do ponto de vista das capacidades físicas trabalhadas, né? O equilíbrio é muito trabalhado também, o equilíbrio dinâmico, porque o tempo todo na capoeira você está gingando, né? Então você desequilibra, equilibra. Sim! Então, e o corpo todo, né? Acho que é isso que é muito legal da capoeira. Tem diversos movimentos, a maioria dos movimentos da capoeira, alguns deles podem até focar, por exemplo, membros inferiores, né? Porque são chutes, né? Com a perna. Mas você está trabalhando todo o corpo, né? A questão do core, né? Então, o tempo todo se trabalhando com estabilização dos segmentos, entende? Então, assim, é realmente uma atividade muito rica, muito completa. Né? Eu acho, de observadora, né? Porque, como eu te falei, as minhas experiências, as minhas aulas com capoeira foram poucas, né? Mas eu acho, assim, extremamente condicionante, vou usar esta palavra. Sim. E acho que uma coisa que é muito legal é como se desenvolve a força. Porque precisa ter muita força, né, Vini? A gente olha assim, a gente fala, nossa, que facinho, facinho. É muito difícil. Desenvolve muito a força, né? Então, mas assim, o que a gente tem que entender também na capoeira, né? Que você tem movimentos que são mais simples, né? Por exemplo, a ginga. A ginga é um movimento relativamente simples, porque a ginga é como se fosse o próprio caminhar, a própria marcha, né? Só que parado, digamos, sem progredir, né? Porque, na verdade, a gente trabalha toda essa alternância, né? De membro, por exemplo, braço direito, perna esquerda, da mesma forma que a gente alterna, né? Os segmentos quando faz a marcha, né? Para ter o equilíbrio, para ter a biomecânica do movimento, a ginga é a mesma coisa, só que você fica no lugar, porque é aquela coisa, você finge que vai, mas não vai, né? Isso é até uma expressão da capoeira.
Então, assim, só o gingar, na verdade, se você entra numa roda de capoeira e só ginga, faz uma ginga, um balanço, entra, sai, você não fez nenhum golpe, mas você jogou capoeira, né? Você sentiu a energia da roda, você participou, você se integrou, você dialogou, né? Porque a gente fala também que a capoeira é um diálogo corporal, um jogo de perguntas e respostas. Então, veja, né? Então a ginga é acessível para todos. E outra coisa importante, né? Existe uma técnica da ginga, mas na verdade a beleza da coisa é que cada um ginga de um jeito, né? É a mesma coisa, ninguém anda igual a ninguém, ninguém dança igual a ninguém, por mais que seja um estilo igual, mas cada um vai colocar o seu tempero, o seu molho. E a capoeira é a mesma coisa, você vai colocar seus trejeitos corporais, né? Tem uns que são um pouquinho mais duros, outros são mais flexíveis, outros vão dançar mais, outros vão mexer mais o braço, e aí vai dando, né, essa salada, né, digamos assim. Mas então, entendeu? Então, a partir daí, você vai desenvolvendo outros movimentos. Tem os movimentos mais simples, de ataque e defesa, até os movimentos de alta complexidade. Se você pensa nos saltos, né? Você mesmo é amigo aí amiga do mestre Railson, por exemplo, lá do sul da Bahia, né? Então, ele é um cara super habilidoso, faz saltos, os alunos dele dão aqueles pulos. Claro, aí realmente são habilidades mais complexas, vai precisar de muita prática, vai precisar de aptidão, não é para todos. Mas jogar capoeira não é fazer saltos, né? As pessoas às vezes confundem. Então, se criam estereótipos, essa que é a questão. As pessoas olham e falam, ah, não, mas eu não consigo porque eu não faço esses saltos. Mas isso não é capoeira, é importantíssimo que fique claro. Exatamente. Essencialmente é a ginga. E a ginga é praticamente um bailado, uma brincadeira, um jogo. E a partir daí, cada um vai se desenvolver dentro da sua possibilidade. Uns mais, outros menos, né? Mas cada um com seu caminho. Tanto é que hoje, Vera, por exemplo, muitas pessoas com deficiência praticam capoeira. Sim. Um cadeirante, né? Às vezes uma pessoa que tem uma paralisia, né? Tem uma tetraplegia, uma biplegia, enfim, pessoas, até inclusive pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, né? Enfim, as diversas deficiências, né? Que podem acometer as pessoas, mas são pessoas que estão lá praticando a capoeira, se sentindo felizes, né? Então, acho que esse é o elemento importante. As pessoas se sentem valorizadas, porque ali elas realmente são importantes, né? São vistas como indivíduos que estão ali contribuindo, né? A capoeira trabalha muito esse sentido de grupo, sentido de coletividade, né? Sentido de integração, que a gente trabalha muito na roda, né? Então, acho que a gente já está falando muito exatamente desses aspectos que são os aspectos da capoeira que proporcionam qualidade de vida para as pessoas, né? Muito legal. Eu já vi, sim, com cadeirante, né? Muito interessante, muito bacana. E eu concordo com você. Eu acho que essa coisa da roda já é um negócio muito legal, né? Porque você nunca está sozinho. Você está sempre na roda, você está sempre com o grupo. Então, isso eu acho sensacional. Agora, tem uma coisa que eu tenho curiosidade: as músicas. Quem é que cria essas músicas, Vini? Ou elas existem desde sempre e são as mesmas? Ou tem música nova? Qual é o hit da capoeira, por exemplo? Então vamos lá, né? A musicalidade, eu acho que é também um grande diferencial da capoeira, né? O que realmente dá toda uma coisa especial para a capoeira, porque a música tem muitos significados na capoeira, né? Enfim, através da música a gente se expressa, é uma poesia também, é uma forma, por isso que a capoeira também é considerada uma arte, né? Além de ser uma manifestação cultural, além de ser uma prática esportiva, física, educacional. Então, essa musicalidade é essencial para a capoeira, né? E tem todos os instrumentos, que são o birimbau, o pandeiro, o atabaque, reco-reco, agogô. A gente forma uma orquestra, né? A gente costuma dizer que é uma bateria ou uma orquestra de instrumentos, onde tem toda uma sincronização. E aí tem as músicas, né? Muitas músicas são chamadas de domínio público, porque são músicas que foram surgindo, né, na cultura popular, foram sendo passadas de geração em geração, e a gente nem sabe quem criou isso daí. Né? Por exemplo, músicas como a Márcia falou aqui, do Paranauê, né, o Marinheiro Só, e tantas outras. Marinheiro Só! Essa eu sei! Pois é, que são músicas maravilhosas, famosas, que toda criança deveria aprender na escola um dia. Mas, assim, existem vários tipos de música, né, que a gente chama de as ladainhas, as quadras, os corridos. A louvação são alguns tipos básicos de música,
Mas, sim, são criadas, na verdade, a cada roda, né, a cada momento, existe uma efervescência em termos de criação de música. Eu mesmo tenho algumas músicas que eu já compus, né? E a capoeira proporciona isso. Inclusive, você compor música, né, escrever, que é uma forma também de você se expressar, né, poeticamente. Então, é um aspecto maravilhoso, né? E traz também uma alegria, traz o axé da roda que a gente fala, né? Que é a energia, quando está todo mundo ali cantando, né? Enfim, e aí dá aquela, a gente fala, dá aquele caldeirão assim, né? Imagina, é como um estádio de futebol, toda a torcida cantando, né? Fazendo uma analogia aí, mais ou menos, mas é a roda da capoeira, é um caldeirão que quando todo mundo canta, quando os instrumentos estão bem afinados, e aí, pô, dá uma vontade de jogar. Imagina isso para motivação, o corpo arrepia. É realmente uma coisa mágica também, né? Existe esse Ó, elemento mágico da capoeira. tem uma coisa muito legal que aconteceu agora durante a gestação da Valentina, né? Porque a Rô, ela é capoeirista e ela, claro, não parou de jogar. Vamos usar esse termo? Posso falar assim? Ela não parou de jogar, ela não parou Isso, de é, praticar, né, a jogar. capoeira. Ok. E assim, você acha, lógico que a Rô, tudo bem, ela tem lá a condição física dela, ela era super, né, ativa, blá, blá, blá. Você acha que de alguma forma, porque a Valentina é um espetinho de esperta, né? Ela é muito esperta. Eu queria saber a sua opinião agora de pai babão. Pai babão. Você acha que o fato da Rô ter feito capoeira até o último momento, que isso de alguma forma, tá, influencia a Valentina? O que que você acha? Vou ligar minha luz de novo aqui que ela apagou. Peraí. Então. Não, eu Vai, acho que vai falando, vai falando. eu acho que com certeza, né, Verinha? A gente sabe que é isso que você falou, né? Primeiro tá já no DNA, né? Eu acho que tem a herança genética, né? Eu acho que de alguma Sim, maneira, provavelmente todo nosso histórico de atividade física, seja na capoeira, a Romina também praticou muita ginástica, acrobática e tal. Então isso já está indo no DNA da Valentina. E realmente toda a vivência, né, que ela teve aqui durante a gravidez, né? Inclusive tem um vídeo que a gente até publicou aí na internet, com um dia eu tocando birimbau e a barriga da Romina começou a mexer, ou seja, a Valentina começou a dar o giro, pulo, e foi impressionante. E é o que a gente vê hoje, né? Ela aqui já desde o primeiro mês, né? Se mexe a perna, já tem uma perna de capoeira, já fica chutando, entendeu? O braço, ela já está querendo gingar, né? E realmente eu acho que sim, ela tem tudo para, né, se desenvolver muito facilmente. Já está fazendo rolamento aqui com 3 meses, a gente está meio impressionado. eu vi o vídeo ontem, galera. Essa criança está rolando já. Essa menina tem 3 meses, galera. Ela ontem rolou. Olha isso. Meu Deus. Realmente é surpreendente, mas é isso, né? Estamos nessa expectativa aí, se ela vai ser capoeirista, se vai ser Bailarina ginasta, clássica, né? Tudo isso. nadadora. Ô, Verinha, deixa eu te falar. Tem algumas perguntas aqui que foram surgindo, só para a gente não perder, que tem perguntas boas. Inclusive, aqui, uma pergunta do nosso querido Fará, eu vou colocar na tela aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, né? Então, o Fará está Sim. perguntando assim: curiosidade, os nomes, né? Mestre Onça, Pastinha, Bimba, fazem parte do folclore da capoeira ou são nomes e apelidos das pessoas, né? Então, Fará, o que acontece? Essa questão dos apelidos, né? Na verdade, também os apelidos eram uma forma, era uma estratégia de sobrevivência. Se a gente pensar no passado, né, quando a capoeira era perseguida, quando os próprios praticantes da capoeira eram, né, considerados talvez até, enfim, criminosos, porque se a capoeira era um crime no Código Penal, então se criava esse apelido, que era um codinome, que era mais difícil, né, encontrar o mestre Cobra do que encontrar o Antônio José de Oliveira, né? Ou seja, o nome oficial é muito mais fácil de você reconhecer quem é a pessoa se ele cria, né, um codinome. Mas isso realmente vem da cultura da capoeira, né? Por exemplo, o mestre Bimba, ele tinha uma característica que ele dava alguns apelidos, que era, por exemplo, tem um mestre, né, que é chamado mestre Cafuné,
né, na Bahia. Ele tá vivo, é um mestre mais antigo, né? Então, o que acontece? Ele era uma pessoa que, quando ele chegou para praticar capoeira, os movimentos dele eram muito suaves, né? Muito de boa, assim. E aí o mestre Bima um dia falou assim, ele não faz capoeira, ele faz cafuné. Então foi uma alfinetada, né? E aí, quando ele recebeu esse apelido, ele falou, não, peraí, mas também não é assim, não. Eu também sei fazer o movimento com mais firmeza, né? Então, veja, foi uma sacada para despertar talvez um lado, mas enfim, hoje em dia ele virou um apelido carinhoso também, né? O Messi Gladys, por exemplo, não tem essa prática, né? Prefere não colocar apelidos, a não ser quando eles surgem espontaneamente, até porque às vezes o apelido tem também um lado um pouco pejorativo, dependendo do apelido, às vezes a gente vê uns apelidos meio bizarros por aí, né? Então, enfim, mas aí fica na liberdade de cada um e cada grupo tem a sua prática, a sua cultura. Então seria mais ou menos essa ideia do apelido. A Márcia também fez uma pergunta bem interessante aqui. Deixa eu resgatar a pergunta da Márcia. Ela falou o seguinte, ó. Deixa eu tentar colocar na tela, né? Então, ela fez. Sim. Outros países, né, nos quais, infelizmente, ocorreram períodos de escravidão africana, como a América Central, Caribe, por exemplo, também há manifestação da capoeira ou de uma outra luta similar? Então, essa é uma ótima pergunta. Exatamente, porque a capoeira ela é também fruto de algo que se chama diáspora africana, né? Porque, claro, os africanos foram escravizados não só no Brasil, mas em toda a América, né? Na América Central, na América do Norte. E então é todo esse movimento, né? Desse fluxo de pessoas, né? Que foram realmente trazidas da África, escravizadas em várias partes aqui da América, é chamada de né, como eu comentei agora, essa diáspora africana. E aí você tem, sim, na América Central, em alguns países, algumas manifestações que não são exatamente a capoeira, mas tem vários elementos parecidos com a capoeira, que, na verdade, são elementos estruturantes da cultura africana. Por exemplo, o elemento da roda, né? Claro que a roda também não é exclusiva da cultura africana. A roda é uma coisa meio universal. Em várias culturas do mundo você tem esse elemento da roda. Mas, por exemplo, a questão da música, dos instrumentos, né, dos movimentos corporais, de uma dupla jogando com movimento de chute, né, usando as pernas, a cabeça, as mãos, com cantos, né? Por exemplo, tem uma manifestação na ilha da Martinica chamada de Ládia, que tem vários elementos parecidos com a capoeira. Mas a capoeira, propriamente, como a gente conhece, ela se desenvolveu realmente no Brasil. Ela tem essa identidade muito forte, mas como tem todo esse arcabouço africano, então a gente fala que ela é afro-brasileira, né? E hoje, na verdade, a capoeira virou uma coisa da cultura mundial, porque ela está em mais de 160 países do mundo. Onde você imaginar no mundo, né, você tem capoeirista. A capoeira realmente presente, e é muito legal você ver o japonês, o americano, o francês, o alemão, inclusive na África, né, vários brasileiros foram para a África, levando a capoeira de volta, digamos, um retorno à África, né? Olha que legal! Tem trabalhos maravilhosos, né? Inclusive trabalhos também nessa área social, né? A gente tem um grande amigo que é o Flávio Saudade, que trabalha com crianças lá na região do Congo, né? Que são crianças que foram retiradas de guerrilhas, imagina, né? Essas regiões onde tem guerras entre grupos armados, né? A Organização das Nações Unidas, né? A ONU, através de uma série de entidades, resgata essas crianças dos campos de guerra e fazem todo um trabalho de ressocialização da capoeira, né? Dessas crianças usando a capoeira como tecnologia social, como ele bem sempre frisa, né? E com resultados maravilhosos, né? Que é muito parecido com o que a gente faz aqui também em São Paulo, né? A gente tem um projeto social há mais de 20 anos no Capão Redondo, o projeto Porta Aberta, que também a gente trabalha lá com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e tendo a capoeira como elemento central, né? Então, é maravilhoso ver realmente como a capoeira melhora a autoestima dessas crianças, né? Traz a elas todo um significado de vida para que elas construam um projeto de vida, para que elas tenham sonhos, para que elas realmente acreditem nelas, né? Então, veja o impacto que realmente a capoeira tem na qualidade de vida, né, dessas pessoas. Então, né, tanto no aspecto físico, no aspecto social, no aspecto emocional, cognitivo, né, cada vez mais tem se colocado, né, a capoeira ela trabalha muito o aspecto cognitivo,
porque o jogo da capoeira é como uma resolução de problemas, né? Quando você joga com o outro, não tem nada combinado, a coisa acontece na hora, né? Como né, uma partida de futebol, de basquete. Então, a cada lance da capoeira, cada ataque, defesa, cada movimentação, você tem que criar respostas, né? Então, tem uma ativação cerebral fantástica, né? Então, realmente, a capoeira desenvolve muito esse aspecto, né? Das sinapses cerebrais, né? Da neuroplasticidade também. Então, enfim, a capoeira, né, impacta positivamente todos esses domínios que acabam trazendo, né, todo um desenvolvimento humano, desenvolvimento integral das pessoas e que trazem benefícios tanto para a saúde quanto para a qualidade de vida, né? Ó, e vocês não sabem, mas o Vini propôs há uns 2 anos atrás, né, Vini, mais ou menos, a gente criar uma experiência na água. E aí nós levamos os alunos de capoeira dele para a água e nós fizemos uma hidrocapoeira, se é o nome que a gente pode dar, né? Quer dizer, foi um nome que surgiu ali na hora, mas foi extremamente interessante, porque como a água tem uma resistência diferente da resistência do ar, não é? E por outro lado, tem a questão do empuxo que empurra, né, o nosso corpo para cima. Ele fez os movimentos e ficou muito interessante. Conta um pouco dessa experiência, Vi. Não, exatamente, Verinha. Foi realmente maravilhoso, né? E eu espero que a gente retome isso aí em breve. Mas é Se Deus assim, quiser. essa coisa da capoeira na água, né? O mestre Gladys também é um dos grandes precursores dessa ideia, né? O Gladys já fazia isso há muitos anos com os atletas dele, né? Inclusive de capoeira, né? Só que o mestre Odilon, que é o mestre da Bahia, ele que acabou batizando com esse nome de hidrocapoeira, inclusive ele patenteou esse nome aí, né? Opa! Mas assim, tranquilo, é capoeira na água, hidrocapoeira, né? Mas fantástico, realmente o meio, né, líquido, o meio aquático, traz possibilidades, né, motoras, sensações, né? Inclusive também todo o aspecto terapêutico maravilhoso que a água tem, né? Então, realmente fazer a capoeira na água, seja na piscina, no rio, no lago, na praia, é incrível, né? Porque você tem uma outra percepção corporal, né? A noção de equilíbrio muda, né? A velocidade, o ritmo, mas fantástico. Eu acho que, né, é algo que a gente precisa realmente desenvolver e espalhar essa ideia, até para as Vamos pessoas. fazer mais, Vini. Vamos, deixa essa pandemia passar aí que a gente vai retomar, né? E é super gostoso, né? Bom, a água eu também suspeito, né? Sou pisciano também, então a água para mim é qualquer coisa maravilhosa, né? Ô, Vi, tem alguma outra pergunta aí que você queira responder? A gente está Sim. chegando nos 52 minutos. Isso, exatamente. Então, vamos lá. Teve uma pergunta aqui da Valdinéia, né? Ela falou assim, ó, sempre tive curiosidade, né? Precisa ter um mínimo de elasticidade para praticar capoeira? Dá para adquirir elasticidade, né? Ou seja, flexibilidade praticando? Exatamente. Então, aqui vai, né, o Val, é um pouco do que eu tinha falado. A gente não tem um nível de flexibilidade mínima para começar. Qualquer pessoa pode começar. E é isso, a capoeira vai melhorar a flexibilidade das pessoas, né? Porque num primeiro momento você vai trabalhar com a amplitude de movimento que a sua flexibilidade permitir, né? Claro que a gente faz também um trabalho complementar, né, de alongamentos, seja no começo, às vezes no final da aula, para potencializar essa flexibilidade, ou então vai fazer uma aula de flexibilidade e alongamento com a professora Carolina, né? Sim. Mas o próprio jogo da capoeira, os movimentos da capoeira, naturalmente vão desenvolver a flexibilidade, a mobilidade, né? Porque gradativamente você vai se soltando, né? Enfim, vai explorando uma amplitude maior dos movimentos, tá bom? Maravilha. Vini, você quer complementar e falar mais alguma coisa? Ou a gente pode partir agora para o momento de despedida do Papo em Movimento? Pois é, Verinha. Não, vamos despedir, né? Que a gente já está meio em cima do horário aí, só para a gente respeitar o horário, né? A Romina também está acompanhando aqui, falou que eu faço músicas legais, ela também faz, a gente faz música em parceria às vezes. Olha que legal! É. Mas, Verinha, assim, na verdade, então, agradecer muito, né, a você e a toda a galera aí que acompanhou, foi muito legal, né?
E é isso, agradecer a todos por todo esse período, né, que a gente teve aí de quarentena. Eu acho que foi super divertido, os papos em movimento, né? A gente pôde aí interagir, pôde trazer ótimas informações, ótimas histórias, né? Enfim, aprender, ensinar, e especificamente hoje aqui, só tenho a agradecer, é sempre bom falar de capoeira, falar de qualidade de vida, e que as pessoas possam praticar. A gente colocou aí vários vídeos, tem colocado várias lives, né? Aproveite, vá lá, tenta, né, pegar algum elemento, e depois vamos esperar aí que realmente passe logo essa pandemia para a gente poder se encontrar e fazer uma linda roda de capoeira, todo mundo junto, né? Seja na água, seja na terra, seja no ar, tá certo? E é isso, só gratidão a todos e todas, a você, minha querida. E vamos que vamos, né? Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos. E espero que em breve a gente possa estar juntos, se abraçando, jogando capoeira, fazendo hidroginástica, fazendo funcional. E todas Tudo! as atividades maravilhosas que a gente tem no CPUSP. Valeu? Não, ó, eu da minha parte, tá? Quero me despedir também aqui. Primeiro agradecer, Vini, super obrigada, tá? Porque eu fugi um pouquinho do nosso do nosso roteirinho, mas é porque eu realmente tinha muita curiosidade. Eu acho a capoeira incrível, adoraria praticar. Quem sabe eu não pratico ainda, né? Quem sabe sobra um tempo eu consigo encaixar, porque eu acho incrível. Eu acho muito legal essa coisa de misturar, como você mesmo falou, né? A cultura, a dança, a luta, a arte marcial, o ataque, a defesa, a roda, a sensação, a emoção, quer dizer, é muito, muito bacana mesmo. Então, vamos praticar capoeira, pessoal. Mas, assim, queria te agradecer pelo Papo em Movimento. É o nosso último Papo em Movimento deste ano, mas aguardem, pessoal, porque dependendo de como as coisas acontecerem no começo do ano, nós voltamos com a nossa programação de Papo em Movimento, que foi sensacional, porque a gente pôde conhecer um pouco mais dos nossos parceiros do CP, né? Conhecer um pouquinho mais como eles iniciaram na carreira e tudo mais, e além disso, dá muita informação sobre as atividades. Isso que foi sensacional, né? Então, o pai da Valentina, super obrigada, pai da Valentina. Dá um beijo enorme naquela coisa gostosa, é baba mesmo, tá? Dá um beijo na Rô. Todo mundo que esteve conosco aqui, nessa praticamente uma hora que a gente está junto aqui, obrigada por nos prestigiarem. Agradecer ao pessoal do site por toda a força que vocês deram para a gente o ano todo, o semestre todo. Muito, muito obrigada mesmo. E desejar um ótimo Natal, paz antes de qualquer coisa, saúde antes de qualquer coisa e principalmente, galera, jamais percam a fé. Vamos manter a nossa vibração positiva. Vamos pensar em coisas boas. Vamos vibrar positivamente, tá bom? Porque tudo vai melhorar, é certeza. Vini, meu querido, fica com Deus. Um beijo no seu coração. Galera, um beijo, Feliz Natal, boa Beleza. entrada em 2021 e que 2021 seja um ano muito legal para todo mundo, tá bom? Beijo, valeu, até breve. Beijo. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Meu chapéu de Acompanhem Papai Noel tá aí em algum lugar por aí. Acompanhe também o YouTube do CPUSP, o site do CPUSP. O mestre Gladys, inclusive, pediu para cantar uma música. Mestre, não vai dar tempo. Vai entrar ainda um vídeo de capoeira na semana que vem. Lá ele já entrou, né? Tem música, tem movimento, tem muita coisa boa aí para todo mundo. Valeu, Feliz Verinha! Natal! Feliz Natal, feliz Ano Novo, obrigado! Valeu, gente! Valeu! Valeu!